O trânsito de São Paulo era impiedoso naquela tarde de quinta-feira. Henrique Tavares tamborilava os dedos no volante do seu Mercedes preto, observando a Avenida Paulista congestionada à sua frente. Aos 68 anos, ele construíra um império imobiliário que se estendia por toda a cidade, com edifícios comerciais, shopping centers e condomínios de luxo espalhados pelos bairros mais nobres da capital paulista. Seu nome era sinônimo de sucesso nos círculos empresariais, mas também de solidão nos corredores vazios de sua mansão no Jardim Europa. A reunião com investidores japoneses estava marcada para as 3 da tarde, e Henrique odiava atrasos. Decidiu pegar um atalho por uma rua lateral, desviando do fluxo principal. Foi quando viu a movimentação incomum na esquina. Uma viatura da assistência social estava estacionada em frente a um sobrado antigo, e um pequeno grupo de pessoas se aglomerava na calçada. Henrique normalmente não prestaria atenção a esse tipo de situação, mas algo o fez diminuir a velocidade do carro. Era o grito. Um grito agudo e desesperado de uma criança que cortou o ar da tarde quente de verão. "Meu vovô vai me buscar, eu prometo, ele vem." A voz era de uma menina e o desespero nela era tão palpável que Henrique sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Ele estacionou o carro alguns metros adiante, ignorando a voz da razão que lhe dizia para seguir em frente. Algo mais forte do que a lógica o puxava em direção àquela cena. Aproximou-se do grupo e viu uma menina pequena, que não devia ter mais que 7 anos, com o rosto manchado de lágrimas e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela usava um vestido simples de algodão, já desbotado e com alguns remendos. E seus pés descalços estavam sujos da poeira da rua. 2 assistentes sociais tentavam acalmá-la, mas a menina se debatia com uma força surpreendente para alguém tão pequena. "Por favor, só mais um dia. Ele vai vir. A mamãe disse que ele viria." Uma mulher mais velha, com o uniforme da prefeitura, segurava uma prancheta e explicava a situação a um policial que acompanhava a cena. Henrique se aproximou discretamente, tentando entender o que estava acontecendo. A assistente social mais jovem, uma moça de cabelos presos em um coque, falava em tom conciliador com a menina. "Sofia, querida, a gente precisa te levar para um lugar seguro. Você vai ficar bem cuidada, vai ter comida, um lugar quentinho para dormir." "Não!" a menina gritou novamente, e suas palavras seguintes congelaram Henrique no lugar. "O vovô Henrique vai me buscar, a mamãe falou. Henrique Tavares. Ele mora numa casa grande no Jardim Europa. Ele tem um carro preto e brilhante. Ele vai me reconhecer." O mundo pareceu parar ao redor de Henrique. Seu nome. A menina acabara de gritar seu nome completo. Ele sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar no poste de luz mais próximo. Como aquela criança conhecia seu nome? Por que ela o chamava de avô? A assistente social mais velha suspirou, olhando para a prancheta. "Sofia, meu amor, a gente já explicou. Sua mamãe não deixou nenhum registro de parentes. Não tem nenhum avô nos documentos dela. A gente sabe que você está com medo, mas inventar histórias não vai ajudar." "Eu não estou inventando." A menina berrou e sua voz ecoou pela rua quieta. A mamãe sempre falava dele. Ela disse que quando ela era pequena, ele cuidou dela. Ela chamava ele de pai. Henrique Tavares. Procurem. Ele existe. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As memórias que ele havia trancado, as 7 chaves em seu coração começaram a forçar a porta, exigindo serem lembradas. Júlia. O nome surgiu em sua mente como um raio. Júlia, a filha de Dona Rosa, sua antiga governanta. A menina que ele criara como filha depois que Rosa havia partido tão cedo, deixando a filha adolescente sozinha no mundo. Ele se aproximou do grupo com passos trôpegos e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. "Eu sou Henrique Tavares." Todos se viraram para encará-lo. A assistente social mais velha ergueu uma sobrancelha, avaliando o homem bem vestido de terno italiano e sapatos lustrados que surgia do nada. A menina, porém, reagiu de forma completamente diferente. Seus olhos arregalaram e um soluço de alívio escapou de seus lábios. "Vovô!" Ela tentou correr em sua direção, mas a assistente social a segurou pelo braço. "É ele! Eu falei!
A mamãe não mentiu. Henrique se aproximou mais, seu coração batendo descompassado. Ele olhou para o rosto da menina e sentiu um choque de reconhecimento. Os olhos castanhos amendoados, o formato do rosto, o nariz pequeno e delicado. Júlia. Era como olhar para Júlia quando ela tinha 7 anos, brincando nos jardins da mansão enquanto Rosa preparava o jantar. Senhor, a assistente social mais velha se adiantou ainda desconfiada. O senhor conhece esta criança? Henrique engoliu em seco. Eu não conheço ela, mas ela... Ele procurou as palavras certas, sua mente ainda tentando processar o impossível. Ela falou da mãe dela. Como é o nome da mãe? A assistente consultou a prancheta. Júlia Santos Ferreira. Ela faleceu há 3 dias. A menina estava sozinha no barraco quando os vizinhos nos chamaram. Não havia registro de parentes, nenhum documento além da certidão de nascimento da criança. Júlia Santos Ferreira. O sobrenome Rosa. Henrique fechou os olhos por um momento, deixando a dor e a culpa inundarem seu peito. 22 anos. Haviam-se passado 22 anos desde a última vez que vira Júlia. Desde a briga terrível, desde que ela fugira de casa aos 16 anos, jurando nunca mais voltar, gritando que ele era um tirano que tentava controlar sua vida. Ele abriu os olhos e olhou para Sofia, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Júlia Ela foi criada por mim. A mãe dela, Rosa, trabalhou na minha casa por anos. Quando Rosa partiu, Júlia tinha 12 anos. Eu a criei, Ele hesitou, a emoção tornando difícil continuar. Nós tivemos problemas quando ela era adolescente. Ela saiu de casa e eu nunca mais a vi. A assistente social mais jovem parecia comovida, mas a mais velha mantinha sua postura profissional. O senhor tem como comprovar isso? Documentos, fotos, algo que confirme essa relação? Tenho tudo, Henrique respondeu, sua voz ganhando firmeza. Tenho fotos, registros escolares, documentos do plano de saúde, declarações de imposto de renda, onde ela constava como minha dependente. Posso trazer tudo. Sofia finalmente conseguiu se soltar e correu em direção a Henrique, abraçando suas pernas com força. Ela era tão pequena, tão frágil. Vovô, a mamãe disse que você viria. Ela disse que, quando ela era pequena, você cuidava dela. Ela disse que você era bom, mas que tinha o coração trancado. Ela disse que eu tinha que destrancar. Henrique sentiu as lágrimas arderem em seus olhos pela primeira vez em décadas. Ele se ajoelhou com dificuldade, ficando na altura da menina. De perto, ela parecia ainda mais frágil. Seus braços eram finos demais, seu rosto pálido de fome e cansaço. Sofia, ele disse suavemente, testando o nome nos lábios. Você está com fome? A menina assentiu timidamente. Faz 3 dias que eu só comi pão que a vizinha deu. A raiva surgiu em Henrique, mas não era direcionada à criança. Era raiva de si mesmo, por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto, por ter sido tão orgulhoso, tão inflexível. Júlia o procurara, tentara voltar. Ele nunca saberia agora. Senhor Tavares, a assistente social mais velha interveio, sua voz mais suave agora. Entendo a situação, mas precisamos seguir o protocolo. A menina precisa ir para o abrigo municipal enquanto verificamos suas informações e iniciamos o processo de guarda. Se tudo se confirmar, o senhor poderá solicitar a guarda, mas isso leva tempo. Quanto tempo? Henrique perguntou, ainda segurando Sofia pelos ombros. Algumas semanas, talvez meses. Depende da burocracia e da avaliação social. Sofia começou a chorar novamente, agarrando-se à camisa de Henrique. Não me deixa ir, vovô, por favor. Henrique olhou para as assistentes sociais, então para a menina. Ele não tinha escolha naquele momento. Eu vou resolver isso, ele prometeu a Sofia, passando a mão pelos cabelos desgrenhados dela. Eu vou te buscar. Todos os dias eu vou te visitar, eu prometo. A despedida foi dolorosa. Sofia precisou ser praticamente arrancada dos braços de Henrique e seus gritos de vovô ecoaram na rua, mesmo depois que a van da assistência social virou a esquina. Henrique ficou parado na calçada, as pernas tremendo, o terno amarrotado onde Sofia se agarrara. Ele olhou para o relógio.
Já eram 13h30. A reunião com os investidores japoneses estava perdida. Pela primeira vez em 40 anos de carreira, Henrique Tavares havia faltado a um compromisso de negócios. E pela primeira vez em 22 anos, ele tinha um propósito que ia além de acumular propriedades e dinheiro. Ele voltou para o carro, pegou o celular e ligou. Para seu advogado pessoal. Marcos, preciso que você cancele todos os meus compromissos desta semana. Tenho uma emergência familiar. Ele fez uma pausa, saboreando as palavras que nunca imaginou que diria novamente. Minha neta precisa de mim. Enquanto dirigia de volta para a mansão, Henrique não pensava nos milhões que poderiam ter sido fechados naquela reunião. Ele pensava em uma menina de 7 anos, sozinha e assustada, que o chamava de vovô, e pensava em Júlia, a menina que ele criara e perdera, que aparentemente nunca o esquecera, mesmo depois de tudo que acontecera entre eles. O portão da mansão se abriu automaticamente quando ele chegou. A construção de 3 andares o recebia com sua imponência silenciosa de sempre. Henrique estacionou na garagem e entrou pela porta lateral, seus passos ecoando nos corredores vazios de mármore. A casa estava impecável, como sempre. Os empregados mantinham tudo em ordem perfeita. Mas enquanto caminhava pelos cômodos luxuosos e vazios, Henrique percebeu algo que nunca notara antes. Aquela casa não era um lar, era um mausoléu para um homem vivo. Ele subiu para seu escritório no 2º andar e foi direto ao armário de arquivos. No fundo, em uma caixa que não abria, há anos, estavam as memórias que ele tentara enterrar. Fotografias de Júlia em suas formaturas, relatórios escolares, carteirinhas de plano de saúde e cartas. Cartas que Rosa escrevera antes de partir, pedindo que ele cuidasse de Júlia como se fosse sua própria filha. Henrique segurou uma foto de Júlia aos 15 anos, sorrindo no jardim da mansão. Ela usava o uniforme da escola particular cara, onde ele a matriculara. Parecia feliz. Quando tudo mudara? Quando ele perdera aquela menina sorridente e ganhara a adolescente revoltada que o acusava de tentar controlar sua vida. Ele sabia a resposta. Fora quando ela começara a namorar aquele rapaz, um entregador de gás que ele considerara inadequado para ela. Quando ele proibira o relacionamento, Júlia se rebelara. A discussão escalara, palavras duras foram ditas de ambos os lados, e uma noite ela simplesmente desaparecera, levando apenas uma mochila com roupas. Henrique contratara detetives, vasculhara a cidade, mas Júlia não quisera ser encontrada. Eventualmente, orgulhoso e ferido, ele parara de procurar. Dissera a si mesmo que ela voltaria quando precisasse dele. Mas ela nunca voltara. Até agora. De certa forma, através de Sofia, Júlia voltara. Henrique juntou todos os documentos que comprovavam sua relação com Júlia e colocou-os em uma pasta organizada. Amanhã de manhã, ele levaria tudo para a assistência social. E todo dia, sem falta, ele visitaria Sofia no abrigo. Ele não perderia essa chance. Não repetiria os mesmos erros. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, Henrique Tavares sentou-se em sua poltrona de couro e olhou pela janela panorâmica que dava vista para a cidade. Ele construíra um império, mas nunca construíra uma família. Agora, o destino lhe dava uma segunda chance, na forma de uma menina de 7 anos que o chamava de vovô. E desta vez, ele não deixaria o orgulho e o medo destruírem tudo. Os primeiros raios de sol mal haviam nascido, quando Henrique já estava de pé. Pela primeira vez em anos, ele não precisara do despertador. A ansiedade o acordara às 5 da manhã, e desde então ele revisara os documentos que separara na noite anterior. Cada papel era uma memória, um fragmento do tempo em que Júlia fizera parte de sua vida. Às 8 em ponto, ele estava na porta da Secretaria Municipal de Assistência Social, pasta na mão e determinação no olhar. A funcionária que o atendeu era a mesma assistente social mais velha do dia anterior, e ela o recebeu com uma expressão que misturava surpresa e aprovação. Senhor Tavares, não esperava vê-lo tão cedo, ela disse, conduzindo-o para uma sala de reuniões. A maioria das pessoas leva dias para juntar documentação. Eu passei a noite organizando tudo, Henrique respondeu, abrindo a pasta sobre a mesa.
Aqui estão os documentos que comprovam que criei Júlia dos 12 aos 16 anos. Declarações de imposto de renda, onde ela constava como minha dependente, comprovantes de matrícula escolar, carteirinha do plano de saúde familiar, fotos com datas. Tudo está aqui. A assistente social, que se apresentara como Fernanda, examinou cada documento com atenção meticulosa. Ela ergueu uma foto de Júlia ao lado de Henrique em uma festa de aniversário. Ela parecia feliz, comentou suavemente. Era, Henrique disse a voz carregada de arrependimento. Até que eu estraguei tudo. Fernanda ergueu os olhos dos documentos. Quer falar sobre isso? Henrique hesitou, mas decidiu que a transparência era o melhor caminho. Quando Júlia tinha 16 anos, ela começou a namorar um rapaz. Ele era trabalhador, honesto, mas eu tinha outros planos para ela. Queria que ela se formasse, fosse para a universidade, tivesse oportunidades. Achei que aquele relacionamento era uma distração. Proibi que eles se vissem. Ele pausou, a culpa pesando em sua voz. Fomos duros um com o outro. Ela me acusou de tentar controlar sua vida, de nunca ouvi-la. E eu disse coisas das quais me arrependo. Disse que se ela insistisse naquele caminho, não seria mais minha responsabilidade. Na manhã seguinte, ela havia sumido. O senhor a procurou? Durante meses, contratei detetives, percorri a cidade, mas ela não queria ser encontrada. Eventualmente, meu orgulho falou mais alto. Pensei que ela voltaria quando precisasse de mim. Mas ela nunca voltou. Henrique limpou a garganta, controlando a emoção. Até ontem eu não sabia que ela tinha uma filha. Não sabia que ela... Ele não conseguiu terminar a frase. Fernanda fechou a pasta com cuidado. Senhor Tavares, esses documentos são sólidos. Eles comprovam uma relação de parentesco afetivo clara. Mas preciso ser honesta com o senhor. O processo de guarda pode levar semanas, talvez meses. Haverá avaliações sociais, visitas domiciliares, entrevistas. E mesmo com toda essa documentação, não há garantia de que o juiz concederá a guarda ao senhor. Por quê? Henrique perguntou, inclinando-se para a frente. Eu tenho condições de dar a ela tudo o que precisa. Educação, saúde, um lar estável. Não se trata apenas de condições materiais, Fernanda explicou pacientemente. O juiz vai considerar o melhor interesse da criança. O senhor tem 68 anos, é solteiro, trabalha muitas horas por dia. Uma criança de 7 anos precisa de atenção, de tempo, de energia. Eu darei tudo isso a ela, Henrique declarou com firmeza. Eu cometi erros com Júlia. Não vou repetir esses erros com Sofia. Fernanda estudou seu rosto por um longo momento, então assentiu. Vou iniciar o processo hoje mesmo. Enquanto isso, o senhor pode visitar Sofia no abrigo municipal. Ela está na unidade da Zona Sul. Visitações são permitidas das 9 às 6 da tarde. Henrique anotou o endereço e saiu da secretaria, com um misto de esperança e apreensão. Ele passou no shopping mais próximo e comprou roupas novas para Sofia, brinquedos, livros, tudo que imaginou que uma menina de 7 anos poderia precisar. Seu motorista particular, Carlos, que trabalhava para ele há 15 anos, observava surpreso pela quantidade de sacolas que enchiam o porta-malas do carro. Doutor Henrique, o senhor tem uma neta? Carlos perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Tenho, Henrique. Respondeu e pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. E vou buscá-la. O abrigo municipal Esperança ficava em um bairro simples da Zona Sul. O prédio de 2 andares era limpo e bem cuidado, mas tinha aquele ar institucional que nenhuma quantidade de tinta colorida nas paredes conseguia disfarçar. Henrique foi recebido pela coordenadora, uma mulher rechonchuda de cabelos grisalhos chamada Dona Lúcia. Sofia está no pátio, ela informou, conduzindo Henrique pelos corredores. Ela não comeu direito hoje. Disse que só comeria quando o avô viesse. O coração de Henrique apertou. Ele seguiu Dona Lúcia até o pátio interno, onde várias crianças brincavam sob a supervisão de monitores. E lá, sentada sozinha em um banco de madeira, estava Sofia. Ela usava roupas do abrigo que ficavam grandes demais nela, e seus olhos estavam fixos no portão,
como se esperasse por alguém. Quando ela o viu, seu rosto inteiro se iluminou. Vovô! Ela correu em sua direção e se jogou em seus braços com tanta força que Henrique quase perdeu o equilíbrio. Você veio. Eu sabia que você viria. Henrique a abraçou com força, sentindo a fragilidade daquele corpinho pequeno. Eu prometi, não foi? E eu sempre cumpro minhas promessas. Ele se sentou no banco com Sofia no colo e ela se aconchegou contra seu peito como se temesse que ele pudesse desaparecer. Trouxe algumas coisas para você, ele disse, mostrando as sacolas que Carlos trouxera. Roupas novas, alguns livros, brinquedos. Sofia examinou tudo com olhos arregalados, mas não demonstrou o entusiasmo que Henrique esperava. São muito bonitos, ela disse educadamente, mas eu só quero ir para casa com você. Logo, pequena, Henrique prometeu, engolindo o nó na garganta. Tem algumas coisas que a gente precisa resolver primeiro, mas logo você vai morar comigo. Na casa grande, com jardim? Sofia perguntou, seus olhos brilhando. Na casa grande com jardim, Henrique confirmou. Sua mãe te contou sobre a casa? Sofia assentiu, e sua expressão se tornou melancólica. A mamãe contava histórias todo dia. Ela dizia que quando era pequena, morava em uma casa com um jardim enorme, cheio de flores. Dizia que tinha uma piscina azul onde ela nadava no verão e um quarto rosa com muitas bonecas. Ela pausou, a voz ficando mais baixa. A mamãe dizia que aquela era a época mais feliz da vida dela. Henrique sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Ela falava de mim? Sempre, Sofia respondeu, olhando para ele com aqueles olhos castanhos que eram tão parecidos com os de Júlia. Ela dizia que você era muito bravo às vezes, mas que no fundo era bom. Dizia que você trabalhava muito porque tinha medo de não ser importante se parasse. E dizia que tinha o coração trancado porque tinha medo de se machucar. A precisão das palavras de Sofia, claramente repetidas da mãe, atingiu Henrique como flechas certeiras. Júlia o conhecera melhor do que ele imaginava. Mesmo depois de tudo, ela entendera suas falhas, seus medos. Sua mãe estava certa, Henrique admitiu, segurando as mãos pequenas de Sofia nas suas. Eu tinha o coração trancado. Mas você sabe o que aconteceu ontem quando te vi? Sofia balançou a cabeça negativamente. O coração destrancou. Henrique disse suavemente. Você tem a chave, Sofia, assim como sua mãe tinha. Então, por que você e a mamãe brigaram? A pergunta saiu com a inocência brutal das crianças. Henrique suspirou. Porque eu fui teimoso e orgulhoso. Eu achava que sabia o que era melhor para sua mãe, mas não escutei o que ela queria. E quando ela quis seguir um caminho diferente do que eu planejara, eu não aceitei. Fui injusto com ela. A mamãe disse que ela também errou, Sofia murmurou. Ela dizia que devia ter ficado, que devia ter lutado mais. Nos últimos dias, ela chorava muito e pedia desculpas. Ela disse que você viria me buscar, que mesmo bravo comigo por ela ter sumido, você cuidaria de mim. Ela tinha certeza. A revelação partiu o coração de Henrique em 1000 pedaços. Júlia passara seus últimos momentos pensando nele, confiando nele para cuidar da filha. Apesar de tudo, apesar dos 22 anos de silêncio, ela ainda acreditava nele. Sua mãe estava certa. Henrique disse firmemente, eu vou cuidar de você. Vou te dar tudo o que não consegui dar a ela. Não vou repetir os mesmos erros. Sofia se aninhou mais em seus braços. Vovô, posso te fazer uma pergunta? Pode fazer qualquer pergunta, pequena. Por que você nunca se casou? Por que nunca teve filhos seus? Henrique ficou em silêncio por um momento, considerando a resposta. Sabe, Sofia, quando eu era jovem, achava que não precisava de ninguém. Meus pais partiram cedo, e eu aprendi a cuidar de mim mesmo. Construí minha empresa do zero, trabalhei dia e noite, e quanto mais eu trabalhava, mais sozinho ficava. Eu me convenci de que era melhor assim, que relacionamentos eram complicados, que família era uma distração. Ele olhou para ela. Mas quando sua avó Rosa veio trabalhar comigo e trouxe Júlia, eu entendi o que estava perdendo. Por um tempo, tive uma família. E quando perdi isso, o coração trancou de novo. Mas agora tem eu.
Sofia disse com a simplicidade de quem vê o mundo sem complicações. Agora tem você, Henrique concordou, beijando o topo da cabeça dela. Eles passaram o resto da tarde juntos. Henrique leu histórias para Sofia, ouviu sobre seus dias no abrigo, conheceu as outras crianças. Quando chegou a hora de partir, às 6 da tarde, Sofia se agarrou a ele novamente. Você vem amanhã? Ela perguntou, os olhos cheios de lágrimas contidas. Venho, Henrique prometeu. E depois de amanhã também. E todos os dias depois disso até te levar para casa. Naquela noite, sozinho em sua mansão, Henrique fez algo que não fazia há décadas. Ele chorou. Chorou por Júlia, pela menina alegre que ele criara e pela mulher que ela se tornara e que ele nunca conhecera. Chorou pelos anos perdidos, pelas conversas que nunca tiveram, pela reconciliação que nunca acontecera. E chorou de gratidão, porque mesmo tendo falhado tanto, ele estava recebendo uma segunda chance. Nos dias seguintes, Henrique manteve sua promessa. Todas as manhãs, ele estava no abrigo assim que o horário de visitas começava, e só saía quando era obrigado a partir. Ele levava jogos, livros, lanches especiais. Mas mais importante do que qualquer coisa material, ele dava a Sofia sua presença e sua atenção total. Sua secretária, Márcia, que trabalhava com ele há 20 anos, não conseguia esconder o choque. Doutor Henrique, o senhor tem 3 reuniões marcadas para hoje. Os investidores estão esperando. Remarca. Henrique respondia sem tirar os olhos da agenda de visitas ao abrigo. Ou resolve sem mim. Tenho compromissos mais importantes. E assim, pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique Tavares colocava algo acima dos negócios. Ele estava colocando Sofia acima de tudo. E mesmo sem perceber, estava se transformando no processo. O homem frio e calculista que construíra um império estava dando lugar a um avô carinhoso e dedicado. Mas a vida, como Henrique logo descobriria, tinha mais surpresas guardadas. E nem todas seriam bem-vindas, porque enquanto ele lutava pela guarda de Sofia, forças que ele desconhecia estavam se movendo, e uma batalha muito maior estava prestes a começar. 3 semanas se passaram em uma rotina que Henrique nunca imaginara ter. Suas manhãs começavam com ligações rápidas para seu escritório, dando instruções essenciais, e então ele passava o resto do dia no abrigo Esperança. Sofia o esperava sempre no mesmo banco do pátio, e seu rostinho se iluminava sempre que ele atravessava o portão. Dona Lúcia, a coordenadora, observava a transformação tanto em Sofia quanto em Henrique, com olhos experientes. Ela vira muitas promessas vazias ao longo dos anos. Muitos adultos que juravam adotar ou cuidar de crianças e depois desapareciam. Mas Henrique era diferente. Ele estava ali pontualmente todos os dias, e mais do que isso, ela via o amor genuíno crescendo entre o avô e a neta. Sabe, seu Henrique, ela comentou uma tarde, enquanto Sofia brincava no parque com outras crianças. Em 30 anos trabalhando aqui, raramente vi um vínculo se formar tão rapidamente quanto o de vocês dois. Henrique observava Sofia no escorregador, sempre de olho para garantir que ela estava segura. Ela é especial, ele disse simplesmente. Todas as crianças são. Dona Lúcia respondeu com um sorriso triste. Mas nem todas têm a sorte de ter alguém que reconheça isso. Na terceira quarta-feira, Fernanda da assistência social apareceu no abrigo com uma pasta debaixo do braço e uma expressão que Henrique não conseguiu decifrar. Seu coração disparou. Ele se levantou do banco onde estava sentado com Sofia lendo um livro de histórias. Senhor Tavares, Fernanda o cumprimentou. Podemos conversar em particular? Henrique olhou para Sofia, que imediatamente agarrou sua mão com força. Pode falar na frente dela, ele disse. Ela tem direito de saber o que está acontecendo com sua vida. Fernanda hesitou, mas então assentiu. Ela se sentou no banco ao lado deles e abriu a pasta. Fizemos todas as verificações necessárias. Suas referências são impecáveis, sua situação financeira é mais do que adequada e o laudo psicológico foi positivo. Além disso, conseguimos contato com 3 ex-funcionários seus que confirmaram o relacionamento com Júlia. E Henrique pressionou segurando a mão de Sofia um pouco mais apertado.
e consegui uma audiência antecipada com o juiz. Com base na documentação que você forneceu e no vínculo evidente entre você e Sofia, ele concordou em conceder uma guarda temporária imediata. Fernanda sorriu pela primeira vez. Você pode levar Sofia para casa hoje. Sofia deu um grito de alegria e pulou no pescoço de Henrique com tanta força que ele quase caiu do banco. Lágrimas de felicidade corriam pelo rosto da menina. Vou para casa, vovô, vou para casa com você. Henrique a abraçou com força, sentindo suas próprias lágrimas começarem a cair. Vai, pequena, vai para casa. Há algumas condições, Fernanda continuou, sua voz ainda profissional. A guarda temporária é válida por 6 meses. Nesse período, haverá visitas regulares de assistentes sociais para avaliar o bem-estar de Sofia. Ao final dos 6 meses, haverá uma audiência para decidir sobre a guarda definitiva. O senhor entende? Entendo perfeitamente. Henrique respondeu, ainda abraçado com Sofia. Quando podemos ir? Agora mesmo, se quiser. Só preciso que assine alguns documentos. 1 hora depois, Henrique e Sofia estavam no Mercedes preto, dirigindo pelas ruas de São Paulo em direção ao Jardim Europa. Sofia tinha o nariz colado no vidro, observando a cidade com olhos arregalados. Ela nunca estivera naquela parte da cidade, com suas avenidas largas, árvores frondosas e mansões imponentes. É tudo tão bonito, ela murmurou. A mamãe tinha razão. Quando o carro parou em frente ao portão da mansão de Henrique, Sofia segurou a mão dele com força. O portão eletrônico se abriu lentamente, revelando o caminho de pedras que levava à entrada principal. A mansão de 3 andares se erguia majestosa, com suas colunas brancas, janelas amplas e jardins perfeitamente cuidados. Essa é a casa? Sofia perguntou em um sussurro reverente. Essa é a nossa casa, Henrique corrigiu gentilmente. Agora também é sua. Eles desceram do carro e Sofia deu alguns passos hesitantes em direção à entrada. Maria, a governanta que trabalhava para Henrique há 10 anos, estava esperando na porta com um sorriso caloroso. Henrique a informara sobre Sofia alguns dias antes, e ela preparara tudo com entusiasmo. Bem-vinda, Sofia, Maria disse abrindo os braços. Que alegria ter uma criança nesta casa novamente. Sofia olhou para Henrique como se pedisse permissão, e ele assentiu encorajadoramente. A menina correu e se jogou nos braços de Maria, que a abraçou com o carinho de uma avó. Carlos, o motorista, e mais 2 funcionários que cuidavam dos jardins também vieram cumprimentar Sofia, todos com sorrisos genuínos. Henrique observava a cena com o coração aquecido. Sua equipe, que o conhecia há anos, parecia tão feliz quanto ele com a chegada de Sofia. Era como se todos sentissem que aquela casa finalmente estava ganhando vida. Vamos fazer um tour? Henrique ofereceu, estendendo a mão para Sofia. Os olhos da menina brilharam. Posso ver tudo? Tudo, ele confirmou. É sua casa agora. Eles começaram pelo térreo, com sua sala de estar ampla, sala de jantar formal, biblioteca com estantes que iam do chão ao teto e uma sala de TV equipada com todo tipo de entretenimento. Sofia tocava cada coisa com reverência, como se tudo fosse frágil demais para ser real. A mamãe costumava brincar aqui? Ela perguntou na biblioteca, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Costumava, Henrique respondeu, as memórias inundando sua mente. Ela adorava ler, passava horas aqui perdida nos livros. No 2º andar estavam os quartos. Henrique hesitou por um momento antes de abrir uma porta específica. Este era o quarto da sua mãe, ele disse suavemente. Sofia entrou devagar. O quarto estava exatamente como Júlia deixara 22 anos antes. Paredes rosa claro, uma cama de dossel branco, uma escrivaninha perto da janela, prateleiras com bonecas e livros. Henrique mantivera tudo intocado, incapaz de desfazer aquele espaço. É igual a mamãe descreveu, Sofia sussurrou, os olhos marejados. Ela lembrava de cada detalhe. Você pode ficar neste quarto se quiser, Henrique ofereceu. Ou posso preparar outro quarto para você. O que preferir. Sofia olhou ao redor, tocando gentilmente as coisas que pertenceram à sua mãe. Posso ficar aqui? Para me sentir perto dela? Pode,
Henrique respondeu, ajoelhando-se ao lado dela. E vamos deixar algumas coisas da sua mãe, mas também vamos adicionar suas coisas. Este será o quarto de Sofia, com um pedacinho de Júlia dentro dele. Que tal? Sofia assentiu, secando as lágrimas. Gostei. Eles continuaram o tour pela casa, subindo ao terceiro andar onde ficava o escritório de Henrique e uma sala de ginástica. Por fim, foram aos fundos, onde a piscina azul brilhava sob o sol da tarde, cercada por jardins floridos e uma área de lazer completa. Você sabe nadar? Henrique perguntou. Sofia balançou a cabeça negativamente, mas seus olhos estavam fixos na água cristalina. A mamãe dizia que nadava aqui todo verão. Então vamos te ensinar. Henrique decidiu. Carlos tem um filho da sua idade, o Miguel. Ele nada muito bem. Posso pedir para ele te ensinar. O que acha? De verdade? Sofia perguntou sem acreditar. De verdade. O resto da tarde passou rapidamente. Maria preparou o jantar favorito que Sofia mencionara. Um simples macarrão com molho de tomate e frango, mas servido na mesa de jantar formal de Henrique. Ele normalmente jantava sozinho naquela mesa enorme, lendo relatórios financeiros enquanto comia mecanicamente. Mas naquela noite, com Sofia sentada ao seu lado, tagarelando sobre tudo que vira na casa, a refeição se tornou algo completamente diferente. Vovô, Sofia perguntou entre uma garfada e outra, por que você come sozinho nesta mesa tão grande? A pergunta, tão simples e direta, pegou Henrique desprevenido. Bem, sempre foi assim. Mas não é triste? Sofia insistiu, seus olhos castanhos fixos nele com aquela honestidade brutal das crianças. Henrique colocou o garfo no prato e realmente pensou na pergunta. Sabe, Sofia, eu acho que sim. Era triste, mas eu não percebia porque estava acostumado. Às vezes a gente se acostuma com coisas ruins e esquece como é viver diferente. E agora? Agora não é mais triste, Henrique disse com um sorriso, porque agora eu tenho você. Depois do jantar, eles se acomodaram na sala de TV, e Henrique deixou Sofia escolher um filme. Ela escolheu uma animação sobre uma menina que encontra uma família em lugares inesperados. E Henrique fingiu que não notou as lágrimas silenciosas que corriam pelo rosto dela durante as cenas mais emocionantes. Quando chegou a hora de dormir, Henrique acompanhou Sofia até o quarto que fora de Júlia. Maria já havia trocado os lençóis e colocado um pijama novo para Sofia. Henrique esperou do lado de fora enquanto ela se trocava, e quando ela o chamou de volta, encontrou-a já deitada na cama, parecendo minúscula no colchão grande. Vovô, ela chamou quando ele estava quase saindo. Você pode ficar até eu dormir? Claro, Henrique respondeu, puxando uma cadeira para perto da cama. Quer que eu leia uma história? Sofia assentiu, e Henrique pegou um livro de histórias da prateleira. Enquanto lia, ele observava a menina lutar contra o sono, seus olhinhos pesados abrindo e fechando. Quando finalmente ela adormeceu, Henrique ficou ali mais alguns minutos, apenas observando-a respirar tranquilamente. Ele levantou-se com cuidado para não acordá-la e estava quase na porta quando a voz sonolenta de Sofia o chamou. Vovô? Sim, pequena. Obrigada por me buscar. A mamãe estava certa. Você é bom. Henrique sentiu um nó na garganta. Durma bem, Sofia. Estarei aqui quando você acordar. Para sempre? Para sempre, ele prometeu. Henrique desceu para seu escritório, mas pela primeira vez em décadas não conseguiu se concentrar no trabalho. Ele ficou olhando pela janela, pensando em como sua vida mudara completamente em apenas 3 semanas. A mansão que sempre parecera tão vazia, agora tinha vida. Os corredores que ecoavam seus passos solitários agora tinham o som de risadas infantis. A mesa de jantar onde ele comia sozinho agora tinha companhia. Ele pegou o telefone e ligou para Marcos, seu advogado. Quero alterar meu testamento, ele disse sem preâmbulos. Senhor Tavares, são quase 11 da noite, Marcos protestou, mas sua voz tinha um tom de diversão. Não me importo. Anota aí. Sofia será minha herdeira universal. Tudo que tenho vai para ela. Todas as propriedades, todas as contas, tudo.
e quero criar uma fundação em nome de Júlia, voltada para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Destine 30% do patrimônio para essa fundação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Henrique, Marcos disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez em anos de trabalho juntos. Você tem certeza? É uma decisão muito grande. Tenho mais certeza disso do que de qualquer negócio que já fechei. Henrique respondeu com firmeza. Prepare os documentos. Quero assinar ainda esta semana. Quando finalmente foi para a cama, passando pelo corredor onde Sofia dormia, Henrique parou em frente à porta entreaberta. A luz do corredor iluminava suavemente o rosto da menina, tranquila no sono. E Henrique fez mais uma promessa silenciosa. Ele não deixaria ninguém tirar essa criança dele. Não importava o que acontecesse, não importava quem aparecesse, ele lutaria com todas as suas forças para manter Sofia segura e feliz ao seu lado. Ele cometera erros com Júlia, erros que o assombrariam pelo resto da vida, mas com Sofia ele faria diferente. Com Sofia ele acertaria. O que Henrique não sabia, enquanto fazia essas promessas, solenes no silêncio da noite, era que sua determinação seria testada muito mais cedo do que imaginava. Porque em uma cidade do interior de São Paulo, um homem acabara de receber uma notícia que mudaria tudo. E esse homem estava prestes a reivindicar seu direito de sangue sobre Sofia, dando início a uma batalha que abalaria as estruturas da família que Henrique e Sofia estavam construindo. 2 meses haviam se passado desde que Sofia chegara à mansão, e a transformação era notável tanto nela quanto em Henrique. A menina magra e assustada que ele conhecera naquela rua agora era uma criança que sorria facilmente, que corria pelos jardins perseguindo borboletas, que enchia a casa de vida. Seus cabelos estavam cortados e bem cuidados, suas bochechas ganharam cor, e ela já havia crescido alguns centímetros com a alimentação adequada. Mas a mudança mais impressionante era em Henrique. Seus funcionários comentavam entre si, maravilhados com a transformação do patrão. O homem, que costumava trabalhar 16 horas por dia, agora saía do escritório pontualmente às 5 da tarde. Os fins de semana, antes dedicados a reuniões e revisões de contratos, agora eram preenchidos com passeios no Parque Ibirapuera, visitas ao zoológico, tardes, no cinema. Dr. Henrique está parecendo 10 anos mais jovem, Maria comentou com Carlos enquanto preparavam o almoço de sábado. Pela janela da cozinha, podiam ver Henrique ensinando Sofia a andar de bicicleta no jardim, segurando o banco para ela não cair, rindo junto com ela a cada tentativa. É o poder de uma criança, Carlos respondeu com um sorriso. Meu Miguel está adorando ter uma amiguinha nova. Ontem eles passaram a tarde toda na piscina. Era um sábado perfeito de primavera quando tudo mudou. Henrique estava na biblioteca ajudando Sofia com uma tarefa de casa da escola particular, onde ele a matriculara quando a campainha tocou. Ele olhou o relógio franzindo a testa. Não estava esperando ninguém. Maria foi atender e voltou momentos depois com uma expressão preocupada. Doutor Henrique, tem um homem na porta. Ele diz que é tio de Sofia e quer vê-la. O sangue de Henrique gelou. Tio? Que tio? Ele diz que é irmão da mãe dela. Henrique se levantou rapidamente, fazendo sinal para Sofia continuar com o dever. Fica aqui, pequena. Já volto. Na porta, ele encontrou um homem na faixa dos 40 anos, de roupas simples e rosto marcado pelo sol. Era claro que ele trabalhava ao ar livre, provavelmente em serviço braçal. Seus olhos eram cautelosos, mas honestos, e ele segurava nervosamente um boné nas mãos. Senhor Tavares, o homem perguntou. Sou Roberto Ferreira, irmão de Júlia. Vim buscar minha sobrinha. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco. Entre, ele disse com voz controlada, conduzindo Roberto até a sala de estar. Sente-se, vamos conversar. Roberto olhou ao redor da mansão luxuosa com olhos arregalados, claramente desconfortável com tanta opulência. Ele se sentou na ponta do sofá de couro, como se temesse sujá-lo. Senhor Tavares, Roberto começou, a voz rústica, mas firme. Eu não sabia que Júlia tinha uma filha. Eu nem sabia onde ela estava. A gente perdeu contato há muitos anos,
Mas aí, semana passada, um assistente social foi na minha casa, lá em Ribeirão Preto. Ele me contou tudo, sobre Júlia, sobre Sofia estar aqui com o senhor. E você espera que eu simplesmente entregue a menina para você? Henrique perguntou, tentando manter a voz calma, apesar do pânico que sentia crescendo em seu peito. Ela é minha sobrinha, sangue do meu sangue, Roberto disse, não com arrogância, mas com a simplicidade de quem afirma um fato óbvio. Eu tenho esposa, 2 filhos. Posso dar uma família de verdade para ela. Eu sou família dela, Henrique rebateu, sua voz ganhando uma nota de aço. Criei a mãe dela. Sofia me conhece, me ama. Arrancá-la daqui seria cruel. Roberto se inclinou para a frente, suas mãos grandes apertando o boné com mais força. Olha, Sr. Tavares, eu respeito o que o senhor fez por Júlia e por Sofia, mas o senhor tem que entender minha posição. Júlia era minha irmã, minha única irmã. A gente cresceu junto, dividiu a pobreza, dividiu os sonhos. Quando ela sumiu, eu procurei por ela, por anos. Nunca desisti completamente, sabe? E agora descubro que ela se foi e deixou uma filha. Uma filha que eu não conheci, mas que carrega o sangue da minha família. Sofia está feliz aqui, Henrique disse, sentindo o desespero crescer. Ela tem tudo o que precisa. Educação de qualidade, cuidados médicos, uma casa estável. E eu posso dar amor, irmãos para brincar, uma família de verdade. Roberto retrucou. Mas sua voz não tinha malícia. Era apenas um homem defendendo o que acreditava ser certo. Minha esposa Cláudia é professora. A gente não tem muito dinheiro, mas tem muito amor para dar. Sofia ia crescer com primos, ia ter uma vida normal. Não essa vida de luxo que ela mal conhece. Henrique se levantou abruptamente. Ela conhece sim, porque eu dei isso a ela, porque eu cuido dela todos os dias. Sofia não é apenas sangue do seu sangue, Roberto. Ela é parte do meu coração agora. Com todo o respeito, Sr. Tavares. Roberto também se levantou. O senhor tem 68 anos. Daqui a 10 anos vai ter quase 80. E Sofia? Vai crescer com quem? Com empregados? Com cuidadores pagos? Ela precisa de uma família de verdade. Foi nesse momento que Sofia apareceu na porta da sala, atraída pelas vozes alteradas. Ela olhou de Henrique para Roberto, seus olhos se arregalando quando entendeu o que estava acontecendo. Vovô? Ela chamou, a voz trêmula. Vem aqui, pequena. Henrique estendeu a mão para ela e Sofia correu para seu lado, agarrando-se à sua cintura. Roberto deu um passo à frente e seus olhos se encheram de lágrimas quando viu a menina. Você é a cara da Júlia quando criança, ele sussurrou. Sofia, eu sou seu tio Roberto, irmão da sua mãe. Vim te levar para morar comigo. Eu não quero ir, Sofia, disse imediatamente, pressionando-se mais contra Henrique. Minha casa é aqui, com o vovô. Sofia, você tem 2 primos. Roberto tentou, sua voz suave. Lucas tem 8 anos e Marina tem 6. Eles estão ansiosos para conhecer você. Você ia ter irmãos para brincar. Eu não preciso de irmãos, Sofia respondeu, suas mãos agarrando a camisa de Henrique com força. Eu tenho o vovô, e a Maria, e o Carlos e o Miguel, eles são minha família. Roberto olhou para Henrique com uma mistura de frustração e compreensão. Senhor Tavares, a gente precisa resolver isso direito. Vou procurar meus direitos legais. Sofia é do meu sangue, e a lei está do meu lado. E você acha que a lei é tudo? Henrique retrucou, abraçando Sofia protetoramente. E o que ela quer? E o vínculo que criamos? O senhor teve 2 meses com ela, Roberto disse, sua paciência começando a se esgotar. Eu sou família dela há gerações. Meu sangue corre nas veias dela. Família não é sangue, Henrique declarou. Família é quem cuida, quem está presente, quem ama sem condições. Então o senhor concorda que eu tenho o direito de tentar, Roberto disse, pegando o boné. Porque eu vou cuidar dela, vou estar presente, vou amar sem condições. Só que diferente do senhor, eu também tenho o sangue. A lei está do meu lado. Depois que Roberto saiu, Henrique ficou na sala de estar com Sofia em seu colo, sentindo o peso da ameaça que acabara de surgir. A menina chorava silenciosamente,
e ele não sabia o que dizer para confortá-la. Ele vai me levar? Sofia perguntou entre soluços. Não, se eu puder evitar, Henrique prometeu. Mas pela primeira vez desde que encontrara Sofia, ele sentiu medo. Medo real de perdê-la. Na segunda-feira de manhã, Henrique estava no escritório de Marcos, seu advogado, com uma pilha de documentos sobre a mesa. Quero saber todas as minhas opções, ele disse sem preâmbulos, e quero os melhores especialistas em direito de família que você conhece. Marcos, um homem sério de 50 anos com cabelos grisalhos, suspirou pesadamente. Henrique, preciso ser honesto com você. A situação é complicada. Roberto Ferreira tem o direito de sangue ao seu lado. Ele é tio direto de Sofia, e pela lei brasileira, parentes consanguíneos têm prioridade em casos de guarda. Mas eu criei a mãe dela, Henrique argumentou. Tenho provas de que fui responsável legal por Júlia durante anos. Isso nos dá uma base, Marcos concordou. Podemos argumentar parentesco socioafetivo, o conceito de avô afetivo. Mas, Henrique, você precisa entender que não é garantido. O juiz pode decidir que o melhor interesse da criança é estar com parentes de sangue. Mesmo que ela não queira, a opinião dela será considerada, mas ela tem apenas 8 anos. O juiz vai pesar muitos fatores. A estabilidade financeira, emocional, a presença de outros familiares, sua idade avançada. Eu tenho 68 anos, não 90, Henrique protestou. Para criar uma criança até a maioridade é uma consideração válida, Marcos disse gentilmente. Mas vamos lutar, Henrique. Vamos usar tudo o que temos. Vou contratar os melhores especialistas em direito de família. Vamos documentar cada interação sua com Sofia, cada prova de vínculo afetivo. Vamos mostrar ao juiz que arrancar essa criança de você seria prejudicial ao desenvolvimento emocional dela. Quanto tempo temos? Henrique perguntou. Roberto já entrou com o pedido de guarda. A audiência preliminar está marcada para daqui a 3 semanas. É quando o juiz vai ouvir ambas as partes e decidir sobre medidas temporárias. As 3 semanas seguintes foram as mais tensas da vida de Henrique. Ele contratou não 1, mas 3 escritórios de advocacia especializados em direito de família. Documentou meticulosamente sua rotina com Sofia, fotografias dos passeios, vídeos dos momentos juntos, relatórios médicos mostrando a melhora na saúde da menina desde que chegara à mansão. Sofia, por sua vez, ficou mais grudada em Henrique do que nunca. Ela acordava no meio da noite com pesadelos de ser levada embora, e Henrique passava horas consolando-a, prometendo que faria tudo ao seu alcance para mantê-la ao seu lado. A visita da assistente social foi particularmente difícil. Fernanda apareceu sem avisar, como era protocolo, e passou horas observando a interação entre Henrique e Sofia. Ela inspecionou o quarto da menina, conversou com Maria e outros funcionários e finalmente pediu para falar com Sofia sozinha. Quando Fernanda saiu do quarto de Sofia, seu rosto estava grave. Henrique a esperava no corredor, o coração batendo forte. E então? Senhor Tavares, Fernanda começou. Não posso revelar o que Sofia me disse em confiança, mas posso dizer que o vínculo entre vocês é evidente e profundo. No entanto, meu papel é avaliar o melhor interesse da criança em todos os aspectos. Roberto Ferreira também está sendo avaliado. Ele tem uma casa simples, mas adequada, uma esposa estável, filhos que podem oferecer companheirismo a Sofia. Mas ela não quer ir, Henrique disse sem conseguir esconder o desespero na voz. Eu sei, Fernanda respondeu suavemente, e isso será levado em conta. Mas o juiz decide, não eu, e não você. Na noite antes da audiência, Henrique não conseguiu dormir. Ele ficou sentado na biblioteca olhando para fotos de Sofia que já enchiam as prateleiras. Em apenas 2 meses, aquela criança se tornara o centro de sua vida. A ideia de perdê-la era insuportável. Sofia apareceu na porta da biblioteca de pijama, segurando seu ursinho de pelúcia. Não consegui dormir, ela admitiu. Henrique abriu os braços e ela correu para ele, subindo em seu colo. Eu também não, ele confessou. Vovô, Sofia disse após um longo silêncio, se o juiz mandar eu ir morar com o tio Roberto, você vai esquecer de mim? Nunca,
Henrique prometeu com veemência, abraçando-a com força. Mesmo que me forcem a te deixar ir, eu nunca vou esquecer de você. Você mudou minha vida, Sofia. Você me ensinou a amar de novo. E você me salvou, Sofia respondeu, as lágrimas molhando a camisa dele. A mamãe estava certa sobre você. Você tinha o coração trancado. Mas eu consegui a chave. Eles ficaram ali abraçados na biblioteca, até que Sofia finalmente adormeceu. Henrique a carregou de volta para o quarto e a colocou na cama, cobrindo-a com cuidado. Ele ficou olhando para ela dormir, memorizando cada detalhe daquele rosto, como se temesse que fosse a última vez. Amanhã, na audiência, começaria a batalha de verdade, e Henrique estava determinado a lutar até o fim, porque pela primeira vez em sua vida, ele tinha algo mais importante do que seu império, mais importante do que seu dinheiro, mais importante do que seu orgulho. Ele tinha amor, e ele não deixaria ninguém tirar isso dele. O Fórum da Vara da Infância e Juventude estava lotado naquela manhã de terça-feira. Henrique chegou acompanhado de Marcos e mais 2 advogados de seu time jurídico, todos vestidos em ternos impecáveis e carregando pastas volumosas. Sofia estava ao seu lado, usando um vestido simples, mas bonito que Maria escolhera, suas mãos pequenas agarradas firmemente à mão de Henrique. Do outro lado do corredor, Roberto Ferreira esperava com um advogado público, sua esposa Cláudia ao lado. Ela era uma mulher simples, de rosto bondoso, cabelos presos em um coque. Quando seus olhos encontraram Sofia, ela sorriu gentilmente, mas a menina desviou o olhar e se escondeu atrás de Henrique. A audiência começou às 9 em ponto. O juiz Maurício Costa era um homem de meia idade, de expressão séria, mas olhos que transmitiam sabedoria e compaixão. Ele ouviu pacientemente enquanto ambas as partes apresentavam seus argumentos. O advogado de Henrique começou, apresentando a montanha de evidências que haviam reunido. Meritíssimo, aqui temos documentos que comprovam que o senhor Henrique Tavares foi responsável legal por Júlia Santos Ferreira, mãe de Sofia, dos 12 aos 16 anos de idade. Declarações de imposto de renda, comprovantes, escolares, planos de saúde, tudo indica que ele exerceu papel paterno na vida de Júlia. E nos últimos 2 meses, esse vínculo se estendeu à neta, Sofia. Temos laudos psicológicos atestando o bem-estar da criança, relatórios médicos mostrando melhora significativa em sua saúde desde que passou a residir com o Sr. Tavares e depoimentos de professores sobre seu desenvolvimento acadêmico e social. O advogado público de Roberto então se levantou. Meritíssimo, com todo respeito aos argumentos da parte contrária, a lei é clara quanto à prioridade de parentes consanguíneos em casos de guarda. O Sr. Roberto Ferreira é tio materno de Sofia, irmão legítimo de sua mãe. Ele tem uma família estruturada, com esposa e 2 filhos, que podem oferecer a Sofia não apenas suporte material, mas também o convívio familiar essencial para o desenvolvimento de uma criança. Sofia teria irmãos, uma figura materna presente, e cresceria em um ambiente familiar tradicional. E o que a criança quer? O juiz perguntou, olhando diretamente para Sofia. Porque até agora vocês falaram sobre direitos legais, sobre estruturas familiares, mas ninguém perguntou o que Sofia sente. Houve um silêncio pesado na sala. O juiz continuou. Esta audiência serve para que eu ouça ambas as partes e tome uma decisão sobre a guarda temporária enquanto o processo avança. Mas antes de decidir qualquer coisa, quero ouvir a criança. Sofia tem direito de voz. Ele olhou para Sofia com gentileza. Sofia, você quer conversar comigo? Sozinha, sem os adultos? Prometo que não precisa ter medo. Sofia olhou para Henrique, que assentiu encorajadoramente, embora seu coração estivesse disparado. A menina respirou fundo e assentiu. Eu falo. O juiz pediu que todos saíssem da sala, exceto ele e Sofia. Henrique saiu com as pernas trêmulas, sentindo que o destino de tudo que importava estava sendo decidido naquele momento. Na sala, o juiz Costa sentou-se em uma cadeira mais baixa, ficando na altura de Sofia. Pode me chamar de juiz Maurício, ele disse com um sorriso gentil. Vou te fazer algumas perguntas, tudo bem?
E você responde só o que sentir vontade. Não tem resposta certa ou errada, Sofia. Só quero entender como você se sente. Sofia assentiu, ainda nervosa. Me conta como é morar com seu avô Henrique. A menina relaxou um pouco. É bom. A casa é grande e bonita. Eu tenho meu próprio quarto, que era da minha mãe quando ela era pequena. O vovô me leva para a escola todo dia. Me ajuda com o dever de casa e nos fins de semana a gente passeia. Ele me ensinou a andar de bicicleta. Seus olhos brilharam. E ele lê histórias para mim toda noite antes de dormir. E você é feliz lá? Muito, Sofia respondeu sem hesitar. Antes, quando era só eu e a mamãe, a gente não tinha quase nada. A mamãe trabalhava muito e mesmo assim às vezes faltava comida. Mas não era culpa dela. Ela tentava. E ela sempre foi carinhosa comigo. Lágrimas começaram a formar nos olhos da menina. A mamãe dizia que quando ela era pequena, ela era feliz com o vovô. Mas eles brigaram e ela foi embora. Ela sempre se arrependeu disso. Nos últimos dias, ela chorava muito e dizia que devia ter voltado, que devia ter feito as pazes com ele. O juiz escutava atentamente, fazendo anotações. E o tio Roberto, você o conhece? Sofia balançou a cabeça. A mamãe nunca falou dele. Ela não falava da família dela, só do vovô. Ela dizia que o vovô era a única família que importava, porque família não é quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Mas o tio Roberto quer que você more com ele. Você tem primos da sua idade. Não seria bom ter outras crianças para brincar? Sofia pensou por um momento. Eu já tenho o Miguel, filho do Carlos que trabalha lá em casa. A gente brinca todo dia. E na escola eu fiz amigos. Eu não preciso de primos, eu preciso do meu vovô. Por que você precisa dele? A resposta de Sofia veio rápida e intensa. Porque ele me salvou quando eu estava sozinha e com medo. Porque ele prometeu que ia cuidar de mim e cumpriu. Porque ele mudou a vida dele toda por minha causa. A Maria disse que antes de eu chegar, o vovô só trabalhava, nunca sorria, nunca saía de casa para se divertir. Mas agora ele é diferente. Ele é feliz. Ela limpou as lágrimas que começavam a cair. E eu também sou feliz. A mamãe dizia que o vovô tinha o coração trancado, porque tinha medo de se machucar de novo. Mas eu destranquei. E se me tirarem dele, o coração dele vai trancar de novo, e o meu também. O juiz sentiu um aperto no peito. Em seus 20 anos de carreira, raramente ouvira uma criança expressar-se com tanta clareza e maturidade. E se eu decidir que você deve morar com seu tio Roberto, o que você faria? Sofia ficou muito séria. Eu ia obedecer porque a mamãe me ensinou a respeitar adultos e autoridades, mas meu coração ia ficar com o vovô, para sempre, porque família é quem escolhe amar você todo dia, não quem divide o mesmo sangue. Quando todos voltaram para a sala, o juiz tinha uma expressão pensativa. Ele olhou para as duas partes, e então para Sofia, que voltara ao lado de Henrique. Vou determinar algumas diligências antes de tomar qualquer decisão. Quero visitar pessoalmente ambas as residências. Quero ver onde Sofia vive agora e onde viveria caso a guarda fosse concedida ao senhor Ferreira. Audiência adiada por 2 semanas. Nos dias seguintes, Henrique viveu em constante tensão. Ele sabia que a visita do juiz era crucial e fez questão de que tudo na mansão estivesse perfeito, mas ao mesmo tempo natural. Não queria que parecesse encenado. Quando o juiz Maurício chegou, 1 semana depois, ele passou horas na mansão. Observou a interação entre Henrique e Sofia durante o almoço, notou como eles conversavam naturalmente, como Sofia ria das piadas do avô, como Henrique estava atento a cada necessidade dela. Ele visitou o quarto de Sofia, viu as fotos da mãe cuidadosamente dispostas, os desenhos da escola pendurados na parede, os livros organizados na estante. Sofia me disse que este era o quarto de sua mãe, o juiz comentou. Era, Henrique confirmou. Quando Sofia chegou, ofereci a ela outros quartos, mas ela quis ficar aqui, para se sentir perto da mãe. Mantivemos algumas coisas de Júlia, mas adicionamos coisas de Sofia. É o quarto dela agora, com memórias da mãe dentro dele. O juiz assentiu, impressionado com a sensibilidade da decisão. Ele também conversou com Maria, com Carlos, com os professores da escola de Sofia.
Todos relataram a mesma coisa: uma criança visivelmente mais feliz e saudável e um homem completamente transformado pelo amor de uma neta. Alguns dias depois, o juiz fez sua visita a Ribeirão Preto para conhecer a casa de Roberto. A casa era simples, um sobrado modesto em um bairro de classe média baixa. Tinha 3 quartos pequenos, uma sala, cozinha e banheiro. Era limpa e organizada, mas claramente apertada para 4 pessoas, e mais ainda para 5. Cláudia recebeu o juiz com hospitalidade genuína, oferecendo café e bolo caseiro. Os 2 filhos do casal, Lucas e Marina, estavam curiosos sobre a prima que talvez viesse morar com eles, mas quando o juiz perguntou se eles estavam animados, a resposta foi morna. É legal ter mais uma pessoa para brincar, Lucas disse com a honestidade de uma criança de 8 anos. Mas meu quarto já é pequeno. Vou ter que dividir com ela. Roberto, ao ouvir o filho, ficou visivelmente constrangido. A gente dá um jeito, Lucas. Família se ajusta. O juiz observou tudo silenciosamente. Ele via a honestidade de Roberto e Cláudia. Via que eram pessoas boas com boas intenções. Mas também via a realidade prática. Uma casa pequena, recursos limitados e uma família que, embora disposta a acolher Sofia, não estava emocionalmente preparada ou entusiasmada com sua chegada. Os 6 meses de processo judicial foram agoniantes. Houve mais audiências, mais avaliações, mais visitas de assistentes sociais. Sofia começou a ter pesadelos frequentes, acordando no meio da noite e chamando por Henrique. Sua professora relatou que ela estava mais distraída na escola, claramente afetada pela incerteza. Henrique, por sua vez, envelheceu anos naqueles meses. As preocupações tiravam seu sono e ele perdia peso com ansiedade. Mas nunca, nem por um momento, ele deixou que Sofia percebesse sua angústia. Na frente dela, ele era sempre o avô forte e confiante, que prometia que tudo ficaria bem. Roberto também visitava Sofia, conforme determinado pelo juiz. Uma vez por semana, ele vinha à mansão e passava algumas horas com a sobrinha. Ele era gentil e paciente, trazia pequenos presentes, contava histórias sobre Júlia quando criança. Mas Sofia, apesar de educada, mantinha uma distância emocional. Ela respondia quando perguntada, aceitava os presentes, mas nunca se aquecia a ele da forma que Roberto esperava. Ela não me conhece. Roberto admitiu para Cláudia uma noite, frustrado. Eu sou um estranho para ela, não importa o quanto eu tente. Talvez seja porque ela já tem uma família. Cláudia respondeu suavemente. Talvez a gente precise aceitar isso. Mas a lei está do meu lado, Roberto insistiu, mas sua voz não tinha mais a convicção do começo. A lei sim, mas o coração dela não. Finalmente, chegou o dia da audiência final. 6 meses depois do início do processo, o juiz Maurício estava pronto para dar sua sentença. A sala estava ainda mais tensa do que na primeira audiência. Henrique segurava a mão de Sofia com tanta força que seus dedos estavam brancos. Marcos e a equipe jurídica estavam visivelmente nervosos. Do outro lado, Roberto e Cláudia aguardavam em silêncio. O juiz entrou e todos se levantaram. Ele se sentou, organizou seus papéis e então começou a ler sua decisão. Este caso me fez refletir profundamente sobre o conceito de família e sobre o que realmente constitui o melhor interesse de uma criança. De um lado, temos o senhor Roberto Ferreira, tio sanguíneo de Sofia, com um direito legal claro. Do outro temos o senhor Henrique Tavares, que, embora não tenha laços de sangue diretos com Sofia, exerceu papel paterno na vida de sua mãe e agora avô na vida dela. O juiz pausou e o silêncio na sala era ensurdecedor. Visitei ambas as residências. Observei as interações. Ouvi depoimentos de educadores, profissionais de saúde, assistentes sociais. E, mais importante, ouvi a própria Sofia, uma criança de 8 anos que, apesar da pouca idade, demonstrou uma maturidade emocional impressionante. Ele olhou diretamente para Roberto. Senhor Ferreira, não tenho dúvidas de suas boas intenções. O senhor e sua esposa são pessoas honestas e trabalhadoras que ofereceriam a Sofia um lar digno e amoroso. Mas preciso pesar não apenas intenções, mas realidades. Sofia passou 6 meses vivendo com o senhor Tavares
E nesse período, ela floresceu. Sua saúde melhorou, seu desempenho escolar é exemplar e seu bem-estar emocional é evidente. Mais importante, o vínculo entre ela e o Sr. Tavares é profundo e genuíno. O juiz virou-se para Henrique. Sr. Tavares, sua idade é uma preocupação legítima, mas ao longo destes 6 meses, o senhor provou que idade é apenas um número quando se tem disposição e amor. O senhor reestruturou sua vida inteira para estar presente para Sofia. O senhor não é apenas um provedor material, mas um avô afetivo no sentido mais profundo da palavra. Ele respirou fundo. Baseado no conceito de família socioafetiva, amplamente reconhecido pela jurisprudência brasileira, e levando em consideração o melhor interesse da criança, conforme artigo 227 da Constituição Federal, eu decido pela guarda definitiva em favor do Sr. Henrique Tavares, reconhecendo-o legalmente como avô afetivo de Sofia. O Sr. Roberto Ferreira terá direito de visita mensal, a ser exercido conforme acordado entre as partes. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Sofia não esperou nenhum segundo antes de se jogar em seus braços, chorando de alívio e felicidade. Vovô, a gente ganhou, eu posso ficar com você. Henrique a abraçou com força, suas próprias lágrimas finalmente caindo livremente. Para sempre, pequena, para sempre. Do outro lado da sala, Roberto limpou os olhos discretamente. Cláudia apertou sua mão e ele assentiu. Antes de sair, ele se aproximou de Henrique. Cuida bem dela, ele disse simplesmente. Com minha vida, Henrique prometeu. Roberto então se ajoelhou na frente de Sofia. Sofia, eu sei que a gente não se conhece bem, mas quero que saiba que sempre que precisar pode contar comigo. Eu era irmão da sua mãe e sempre vou me importar com você. Sofia o abraçou rapidamente. Obrigada, tio Roberto. Você pode vir me visitar? Vou vir, ele prometeu, e desta vez havia paz em sua voz. Vou vir sim. Quando saíram do fórum, o sol brilhava forte sobre São Paulo. Henrique carregou Sofia nos braços, mesmo ela já estando grande para isso, e ela deitou a cabeça em seu ombro. Vovô, agora é para sempre mesmo? Agora é para sempre, ele confirmou, beijando sua testa. Você é minha neta, legal e oficialmente. Nada nem ninguém pode mudar isso. A batalha havia terminado, e o amor havia vencido. 3 anos haviam se passado desde a sentença que mudou tudo. Sofia agora tinha 11 anos, uma menina vibrante e inteligente que continuava enchendo a mansão de vida e alegria. A casa que um dia fora um mausoléu silencioso, agora ecoava com risadas e vozes de crianças brincando nos jardins. Henrique estava em seu escritório, assinando os últimos documentos da Fundação Júlia Ferreira, que oficialmente abriria suas portas no próximo mês. A fundação era dedicada a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, facilitando processos de adoção e guarda afetiva. 30% do patrimônio de Henrique fora destinado a ela. Vovô. A voz de Sofia ecoou pelo corredor. Olha só. Ela entrou correndo, segurando seu boletim escolar com todas as notas excelentes. Henrique sorriu, pegando o caderno para examinar. Isso merece uma comemoração. Sofia ficou séria. Vovô, eu estava pensando sobre o meu futuro, sobre o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ajudar crianças. Como a gente foi ajudado. Quero ser assistente social. Henrique sentiu o peito apertar de emoção. Você sabe o que isso significa? Significa trabalhar com situações difíceis, lidar com histórias tristes. Eu sei, Sofia respondeu com determinação. Mas também significa ajudar a criar finais felizes, como o nosso. A mamãe sempre dizia que quando uma pessoa é salva, ela tem a obrigação de salvar outros. Henrique a abraçou. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você. Os anos continuaram passando. Sofia cresceu e se tornou uma adolescente brilhante e dedicada. Aos 16 anos, estava no topo de sua turma, envolvida em projetos voluntários e já fazendo planos concretos para estudar serviço social na universidade. Henrique, aos 81 anos, continuava ativo e presente. Ele diminuíra drasticamente suas horas de trabalho, mas permanecia no conselho da Fundação Júlia Ferreira,
que em 5 anos já havia ajudado centenas de crianças a encontrarem lares amorosos. Roberto continuava visitando Sofia regularmente, e com o passar dos anos, um afeto genuíno se desenvolveu entre eles. Sofia conhecera seus primos, e embora não fossem próximos, havia respeito e carinho mútuos. Quando Sofia completou 18 anos, Henrique organizou uma festa que encheu a mansão de vida. Foi nessa festa que ele fez seu anúncio oficial. Sofia seria a mais jovem conselheira da Fundação Júlia Ferreira. Eu criei essa fundação em memória de uma menina que eu amei como filha, Henrique disse em seu discurso, e agora entrego parte dessa responsabilidade para outra menina que amo como filha. Sofia não é apenas minha neta por decisão judicial. Ela é minha filha do coração. Sofia assumiu seu papel no conselho com seriedade e paixão. Enquanto cursava serviço social na universidade, dedicava suas tardes a trabalhar na fundação, entrevistando famílias, acompanhando processos de adoção. Foi durante seus anos de universidade que Sofia conheceu Rafael, um jovem advogado especializado em direito de família que também trabalhava com a fundação. O que começou como parceria profissional se transformou em amizade e então em amor. Ele é bom o suficiente para você? Henrique perguntou quando Sofia trouxe Rafael para jantar. Sofia riu. Vovô, ninguém nunca será bom o suficiente aos seus olhos, mas Rafael me faz feliz. Ele me respeita, apoia meus sonhos e tem o mesmo compromisso que eu em ajudar crianças. Henrique observou Rafael durante o jantar. Depois, chamou-o para conversar na biblioteca. Você ama minha neta? Rafael não hesitou. Amo, com todo o meu coração. E está preparado para o que vem com isso? Sofia tem uma missão, um propósito. Ela vai dedicar sua vida a ajudar outras crianças. Eu sei, Rafael respondeu, e é por isso que eu a amo. Eu não quero mudá-la. Quero apoiá-la. Quero estar ao lado dela nessa missão. Henrique estudou o jovem por um longo momento, então estendeu a mão. Bem-vindo à família. 2 anos depois, Henrique estava na primeira fila da igreja, lágrimas correndo livremente enquanto assistia Sofia caminhar pelo corredor em seu vestido de noiva. Quando seus olhos encontraram os dele, ela sorriu e articulou silenciosamente. Obrigada, vovô. A festa foi na mansão, e os jardins nunca estiveram tão bonitos. Enquanto observava Sofia dançar com Rafael, Henrique refletiu sobre o quão longe haviam chegado. 1 ano depois do casamento, Sofia entrou na mansão com um sorriso misterioso. Henrique estava na biblioteca, mas agora passava mais tempo lendo por prazer. Aos 88 anos, ele finalmente aprendera a desacelerar. Vovô, Sofia disse sentando-se ao seu lado, tenho uma notícia. Ela pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Você vai ser bisavô. O choque deu lugar a uma alegria avassaladora. Meu Deus, Sofia, uma criança! 3, na verdade, Sofia revelou. Estou grávida de gêmeas e já decidimos um dos nomes. Queremos chamar uma delas de Júlia e a outra de Henriqueta. Em sua homenagem, Henrique não confiava em sua voz. Apenas assentiu, emocionado demais para falar. As meninas nasceram em uma tarde ensolarada de primavera. Júlia e Henriqueta Tavares Silva eram perfeitas. Quando a enfermeira colocou as gêmeas nos braços de Henrique pela primeira vez, ele sentiu seu coração transbordar. Aos 89 anos, estava segurando sua 4ª geração. Os anos seguintes foram repletos de alegria. Henrique adorava suas bisnetas com fervor. As meninas o chamavam de Vovô Rick e o seguiam pela mansão como patinhos. Sofia, agora uma assistente social renomada, equilibrava magistralmente sua carreira e família. A Fundação Júlia Ferreira tornara-se referência nacional em adoção, tendo ajudado mais de 1000 crianças a encontrarem lares amorosos. Henrique, aos 93 anos, estava visivelmente mais frágil, mas sua mente permanecia afiada e seu coração batia forte e cheio de amor. Era uma tarde de domingo quando Sofia o encontrou sentado sozinho no jardim, olhando as gêmeas brincarem. Ela se sentou ao seu lado, segurando sua mão. No que você está pensando, vovô? Henrique sorriu.
Estava pensando em como a vida é engraçada. Passei 68 anos construindo um império, achando que isso me faria importante. Mas foi só quando encontrei você que eu entendi o que realmente importa. E o que importa? Sofia perguntou. Amor, família, conexão, propósito. Ele virou-se para ela. Você sabe qual é meu único arrependimento? Não ter feito as pazes com sua mãe. Mas talvez, cuidando de você, eu esteja honrando a memória dela. Sofia beijou sua testa. Vovô, a mamãe sabia que você a amava. Ela te perdoou. E eu sei que ela está orgulhosa. As gêmeas, percebendo os dois sentados, correram em direção a eles. Vovô Rick, vem brincar com a gente. Henrique abriu os braços e as duas se jogaram nele, rindo. Ali, cercado por 3 gerações de mulheres que amava, Henrique Tavares sentiu-se completo. Algumas semanas, depois em uma manhã tranquila de inverno, Henrique não acordou. Ele partiu pacificamente durante o sono com um sorriso sereno no rosto. O funeral foi imenso. Empresários, políticos, celebridades, todos vieram. Mas haviam dezenas de pessoas simples que Sofia não conhecia. Seu avô mudou minha vida, uma mulher disse. A fundação que ele criou me ajudou a adotar meu filho. Ele me ajudou a conseguir a guarda do meu neto. Um senhor idoso compartilhou. História após história, Sofia percebeu a magnitude do legado de seu avô. Na leitura do testamento, Sofia era a herdeira universal. Mas havia uma carta. A advogada a entregou com mãos trêmulas. Ele pediu que eu entregasse isso depois que ele partisse. Sofia abriu a carta e começou a ler. Minha querida Sofia, minha filha, minha alegria, minha redenção. Se você está lendo isso, significa que minha jornada terminou. Não fique triste. Vivi muito mais do que merecia, e os últimos 25 anos ao seu lado foram os melhores da minha vida. Você me salvou, Sofia. Salvou um velho solitário de morrer com o coração vazio. Você me ensinou a amar novamente, a sorrir novamente, a viver novamente. Através de você, conheci Rafael, Júlia e Henriqueta. Fui abençoado com uma família linda. Meu único pedido é que você use a herança para continuar o trabalho que começamos. Continue ajudando crianças a encontrarem famílias. Continue mostrando ao mundo que família não é apenas sangue, é escolha, é amor diário, é compromisso, é estar presente. Obrigado por ter me escolhido, Sofia. Obrigado por ter destrancado meu coração. Obrigado por ter me dado uma família. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Seu vovô para sempre, Henrique. Sofia dobrou a carta, as lágrimas molhando o papel. Ela olhou para Rafael, que segurava as gêmeas. Olhou para a foto de Henrique na parede e fez uma promessa silenciosa. Ela continuaria. Continuaria o legado dele. Continuaria provando que amor constrói pontes mais fortes que sangue. 10 anos se passaram desde a partida de Henrique. A Fundação Júlia Ferreira, agora presidida por Sofia, tornara-se referência internacional. Eles haviam ajudado mais de 3.000 crianças. Júlia e Henriqueta, agora com 15 anos, já haviam decidido seguir os passos da mãe, querendo trabalhar com direitos da criança. Sofia estava em seu escritório quando recebeu um caso que a tocou profundamente. Uma menina de 7 anos, órfã, assustada, que gritava na rua que seu vovô viria buscá-la. Sofia leu o relatório e sentiu as lágrimas chegarem. Era como olhar para um espelho do passado. Ela pegou o telefone e ligou para a assistente social responsável. Eu quero assumir esse caso pessoalmente. Eu sei exatamente como essa menina se sente. E vou garantir que ela encontre sua família, assim como eu encontrei a minha. Porque no final, a história de Henrique e Sofia não era apenas sobre eles dois. Era sobre quebrar ciclos, sobre provar que nunca é tarde para amar, sobre mostrar que família é construída através de escolhas diárias de estar presente, de cuidar, de amar incondicionalmente. Era sobre destrancar corações, um de cada vez, para sempre.